O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, já pedindo licença e agradecendo pela sua audiência. Hoje nós trazemos um assunto que é de suma importância, seja para homens, seja para mulheres, seja para adolescentes, pessoas mais velhas, enfim. Quem nunca parou para pensar em relação ao emagrecimento? Todo mundo em alguma fase da vida já precisou, né? Algumas pessoas precisam toda a vida, né? Mas enfim, a questão do emagrecimento está muito associada para algumas pessoas às fases que elas vivem na vida, ou está relacionado a um processo de querer por si só ou por algum objetivo, às vezes casamento, formatura, enfim. Hoje nós conversaremos sobre um método inovador de emagrecimento. Eu estou recebendo aqui o fisioterapeuta Marco Aurélio da Rocha Filho. Seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde. Obrigado, Gabriela. Então, Marco, para o pessoal que está em casa entender como é que funciona aí esse método inovador, né? Que, diga-se de passagem, que a gente já conversou nos bastidores, não há nenhum milagre, né? Na verdade, tudo tem um custo e tudo tem um preço por isso, né? Mas como é que funciona? Realmente, Gabriela, nós temos uma clínica que é uma franquia, que é o Emagrecendo. Trabalhamos com um método de emagrecimento. É um método que consiste em avaliação física, tem atendimentos com orientação alimentar, aplicação de auriculoterapia, enzimas, mantas térmicas e atendimento semanal, que é uma das vantagens do método, né? Mas o principal foco mesmo é na parte de alimentação, né? Que não tem grandes segredos, como tu disseste. A gente trabalha com um tipo de alimentação com baixo carboidrato, né? Sem açúcar, que é o grande vilão no momento, né? E a princípio seria isso, basicamente o atendimento seria esse da clínica, né? Certo. Para quais pessoas que esse tratamento inovador ele é indicado? Ele não tem contraindicação absoluta, Gabriela. Nós só procuramos evitar a questão de pacientes com alguma doença muito grave, doença cardíaca muito grave e gestantes, né? Gestantes a gente também não atende por questão de aplicação de algumas enzimas, a manta térmica que é um pouco quente, né? Mas contraindicação absoluta não existe. É só ter força de vontade ali, a gente atende. Certo, e no caso das pessoas que desejam procurar, cada pessoa que chega é feita uma avaliação. Acontece de alguma forma da pessoa na avaliação já ver que o método para ela não vai funcionar ou não? Todos que chegam lá já conseguem, né, tentar e conseguir. Excelente pergunta, Gabriela. O que acontece? Assusta um pouco essa questão da alimentação. É uma coisa que eu friso muito na avaliação, é o que é comer normal para as pessoas. Isso é assustador para elas, né? Então eu percebo muito isso que quando nós retiramos alguns tipos de alimentos que por questão cultural ou por questão de costume, né? Sim. Familiar, herdou, acha que não está comendo normal. Então, isso é assustador. Para elas ficam assustadas e pensam, nossa, o que eu vou comer? Então, perde um pouco, não tem muita opção, né? Ficam um pouco nervosas. Mas aí a gente orienta, nós passamos receitas também com opções para lanches. Então, é uma coisa que tem que ser bem trabalhada. Uma das grandes missões lá, que eu trabalho muito nisso, é essa questão das pessoas entenderem o que é comer normal. É feito durante esse processo algum acompanhamento psicológico? Não temos acompanhamento psicológico, mas nós temos, minha esposa, que é minha sócia, proprietária também, ela está passando por um treinamento de coaching voltado para essa parte do emagrecimento, então já vai ajudar bastante. Assim, e no caso também, se fizer necessário, dá para encaminhar para fora, sem né? Sem dúvida nenhuma, pode encaminhar. Certo. Marco, desculpa. Em relação às técnicas que são associadas, né? Porque todo emagrecimento tem a parte alimentar, mas tem, por exemplo, a atividade física, é estimulado. Como é que funciona isso? Sem dúvida. A atividade física é tão importante quanto a alimentação, porque nós funcionamos de uma forma interessante. Nosso cérebro é meio que uma programação. Por isso que é tão difícil se desvincular de alguns alimentos. E é o que acontece com o nosso corpo. Cada vez que nós aumentamos a glicemia do nosso sangue, nosso cérebro libera 2 hormônios que nos causam bem-estar. Por isso que é agradável comer certas coisas. E a partir do momento que nós cortamos isso ou
banimos da nossa alimentação se torna desconfortável. E a atividade física vem em contra isso, ela ajuda a liberar esses mesmos hormônios que era do prazer imediato dentro da alimentação. Então, sempre atividade física é recomendada junto, né? Certo. Em relação a quanto tempo que demora para aparecer os resultados? Que eu acho que isso é uma pergunta muito comum, né? As pessoas Sim, mal chegam e já querem saber qual vai ser o final. Quanto tempo demora para aparecer os resultados? Impressionante, a primeira semana é onde se mais perde peso. Então nós trabalhamos assim, ó, com uma porcentagem, um cálculo padrão. Final da primeira semana, os pacientes costumam voltar com 3% a menos do peso que iniciou, né? Uhum. E ao final de cada mês, 5% a menos. Então é um cálculo padrão que funciona muito bem. E nós trabalhamos também com o exame de cetose, que é um exame de urina, que nós conseguimos acompanhar a reação do corpo. Que o estado de cetose nada mais é do que o estado de que o corpo retira energia de toda a gordura. Tanto a gordura que ela está armazenada, quanto a gordura que nós ingerimos, né? Certo. E em relação, acabei perguntando primeiro do resultado e não perguntei quanto tempo dura o tratamento em si. O tratamento ele vai variar conforme a necessidade do cliente, de quantos quilos ele precisa ou gostaria de eliminar, né? Então, por número de semanas, tem tratamento de 37 dias, 67 dias, 97 dias. Então vai variar conforme o objetivo real mesmo, né? É comum acontecer desistências, não? Acontece desistências, mas a gente tenta trabalhar dentro disso, que é essa missão que eu trago, que é o que é comer normal, né? O que moveu a pessoa a ir até ali e procurar aquele tratamento? Se não tiver um propósito, dificilmente ela consegue manter. Com certeza, um objetivo, né? Exatamente. O que me preocupa às vezes, né, como profissional da saúde, né, para quem não sabe, eu sou enfermeira, o que me preocupa é que muitas pessoas acabam procurando somente pela estética e não visam a questão qualidade de vida, que eu acho que há uma diferença muito grande aí, há um caminho, né, nesse meio termo, né? Por exemplo, esses projetos formatura, casamento, são projetos interessantes, mas por que não fazer projeto para uma vida, então? Ao invés de só, né? Porque a gente vê tanta gente que casa magro, bonito, né? Não que o gordo seja feio, mas enfim, pessoas que acabam prejudicando a sua qualidade de vida por fazerem escolhas erradas, né? Por que não, se foi um projeto que deu certo, que você se sentiu bem, por que não levá-lo para sempre, né? Exatamente isso que eu comento, Gabriela, a questão do propósito. Será que o teu propósito é a formatura daqui a 2 meses, é um casamento para entrar no vestido e ficar bonita, ou é o restante todo da tua vida? Hora de tirar a roupa na frente do espelho, se sentir confortável na beira da praia. Então tem várias questões que a gente procura trabalhar, não só no objetivo de surtir resultado, ou visando o antes e depois, né, para a publicação. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre essa questão do método inovador de emagrecimento.